Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos continuar falando sobre o livro de Daniel, de como ser fiel em meio a uma geração infiel. Para falar sobre este assunto, vamos ler o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 1, versos 7 e 8. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltsazar, e a Ananias de Cedraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abidnego. E Daniel assentou em seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Aleluias! Com Daniel, aqui nós aprendemos que não é o ambiente que molda a pessoa, mas sim são as pessoas que fazem o ambiente. É equivocado a colocação que o homem é produto do meio em que vive. Aqui a Bíblia diz que Daniel cresceu em um ambiente hostil, viveu em uma terra estranha, uma terra pagã, cercada de muitos ídolos e deuses, mas mesmo em um ambiente tão hostil, mesmo quando a sua geração cedia a tudo o que o cercava, Daniel não transgrediu. Daniel manteve a sua postura de fidelidade absoluta ao seu Deus. O contexto de Daniel fala que depois de Nabucodonosor ganhar a batalha contra os egípcios, ele cerca Jerusalém e leva alguns objetos do templo e alguns nobres da cidade. E como já dissemos, isso aconteceu porque o povo de Jerusalém, nesta ocasião, eles confiavam mais nos objetos sagrados e no templo do que no próprio Deus. E isso demonstrava uma fé mística, pois os corações deles estavam em objetos sagrados no templo e não no Deus vivo. Neste momento é que Daniel e os seus amigos são levados para a Babilônia. E a Babilônia, nesta época, era uma cidade a mais importante, dominava o mundo da sua época. Então Daniel é levado para viver neste lugar. E neste momento, Daniel se torna um exemplo para nós como Igreja do Senhor. Portanto, temos aqui neste contexto algumas lições importantes a aprendermos com a vida de Daniel. A primeira lição que podemos tirar deste momento é que Daniel era um jovem fiel a Deus. Apesar de ter ele um passado de dor, aqui aprendemos que seja qual for o ambiente em que tivemos e os momentos difíceis pelos quais tivemos que passar, temos que continuar sendo fiéis a Deus. Tem pessoas que são fiéis quando o ambiente é favorável, quando não há problemas, quando há saúde, quando há dinheiro, quando há amigos, ou seja, quando o ambiente é favorável. Então se vive de clima de fidelidade. Mas a questão é como ser fiel quando há problemas, quando há lutas, quando há adversidades, quando há doenças, quando os problemas chegam até a nossa família, quando há crises financeiras, quando há perseguições, como manter fidelidade a Deus em um ambiente tão hostil como este? Daniel nos mostra aqui, como primeira lição, que no meio de uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. A geração de Daniel estava se corrompendo. Mas já dissemos também, nesta época, os reis se corromperam, os sacerdotes se corromperam, o povo se corromperam. Mas mesmo Daniel, sendo um adolescente e vendo a sua geração pagando um preço alto por toda esta desobediência, o contexto bíblico fala que Daniel anda com Deus e mantém a sua fidelidade e compromisso para com o seu Deus. Aleluias!
A segunda lição importante que Daniel nos passa é que em meio às tragédias terríveis, ele continua fiel, não deixando o seu coração azedar. Queridos, muitas vezes os problemas vêm, não só os problemas, mas também tragédias desabam sobre as nossas cabeças. A grande questão é como vamos nos posicionar diante delas. Algumas pessoas azedam o coração, amarguram a vida, algumas naufragam e nunca conseguem se levantar. Mas veja que Daniel perdeu a sua nacionalidade, perdeu a sua bandeira, perdeu a sua pátria, foi arrancado de seus pais, perdeu a sua família, pais, irmãos, alguns amigos. Ele foi violentado na questão dos seus direitos absolutos. Daniel perdeu a sua liberdade, ele não é mais dono da sua vida, mas ele perdeu a sua condição de adoração, pois o templo havia sido destruído. Tudo no momento da vida de Daniel se torna em momentos que diríamos hoje insuportáveis para um ser humano. Mas enquanto outros que também foram levados para a Babilônia, como está escrito no Salmo 137, verso 1, que diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. Estes aqui se assentaram e choraram, lembrando do passado, pararam apenas para chorar e lamentar, sem esperança do futuro. Fala o Salmo que eles dependuraram as suas harpas nos salgueiros e não conseguiam mais cantar, pois estavam entregues ao desespero, ao ressentimento, à mágoa e até alguns deles entregues ao ódio. Mas Daniel, diante de tudo isso, ele permanece fiel e não azeda o seu coração. Aleluias! Queridos, diante das tragédias, dos problemas que desabam sobre as nossas cabeças, temos duas opções: ou nós nos amarguramos o coração, nutrimos sede de vingança, nos encolhemos e adoecemos, fechamos o nosso coração para o perdão, ou podemos, como Daniel, optar em ir para um lugar que não queremos ir, de estar aonde não queríamos estar, de estar no meio de pessoas que nós não procuramos estar. Queridos, podemos escolher, como Daniel, sermos uma bênção aonde Deus tem nos colocado, para que possamos fazer a diferença não somente neste lugar, mas fazermos a diferença no mundo, optarmos para influenciar o meio em que vivemos e escolhermos, ao invés de dependurarmos as nossas harpas no salgueiro, podemos escolher cantar, louvar ao Senhor em meio às tragédias, aos problemas que nos cercam. Aleluia! Amados, entenda o que o Espírito está falando à igreja nesta hora. Daniel não deixou que o seu passado de dor destruísse o seu futuro glorioso. Aleluia! É tempo da igreja se libertar do passado. Tem pessoas que não se libertam do passado, dos seus ídolos, das amarras, das frustrações e das desilusões passadas na sua vida. Não conseguem viver o hoje e nem deslumbrar o futuro glorioso que Deus tem para entregar nas mãos da sua noiva, a igreja. Aleluia! Terceira lição importante de Daniel é que em meio a uma cultura sem Deus, sem valores absolutos e morais, Daniel não perde a sua fé. Ele está agora na Babilônia, uma terra de idolatria, terra de paganismo, terra onde o seu Deus não é reconhecido e nem valorizado, terra em que Daniel poderia deixar para trás o seu compromisso, a sua aliança com Deus, as suas convicções espirituais. Ele poderia deixar para trás todo o legado que recebera, mas Daniel manteve-se firme, aleluia, e fiel, preservando a sua fidelidade ao seu Deus, aos seus princípios, aos princípios ensinados
pela lei e pelos profetas, desde a sua mocidade. Aleluia. Queridos, para nós, Daniel é um modelo, um exemplo de como a igreja nesses dias precisa ser fiel aos ensinamentos da palavra de Deus. É tempo de nós que fazemos parte da igreja, de escolhermos a mesma opção de Daniel. É tempo de deixarmos o nosso passado para trás, de deixarmos tudo aquilo que temos constituído como ídolos em nossas vidas, de deixarmos nossas frustrações e desilusões para trás. É momento de, ao invés de dependurarmos as nossas harpas nos salgueiros, como fizeram os outros que foram levados para a Babilônia, é momento de todo o tempo cantarmos, louvarmos e levarmos o nome do Senhor adiante. Aleluia. É tempo de deixarmos de dar desculpa para não sermos fiéis o tempo todo. Deus quer que a igreja se liberte do passado e viva louvando a Deus em todo o tempo. Que a sua igreja viva de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluias. A quarta lição do livro de Daniel. Ele viveu em um tempo de oportunidades, mas de riscos. Preste atenção no que vou dizer agora. Daniel foi escolhido para estudar na Universidade da Babilônia. Nabucodonosor, ele escolhia jovens de outras nações. Ele escolhia jovens os mais preparados para instruí-los na Babilônia, para que estes jovens pudessem abraçar a cultura babilônica, para que estes jovens pudessem influenciar os seus contemporâneos, fortalecendo assim os seus propósitos, que era subjugar as outras nações, utilizando os conquistados. Daniel, então, veio estudar na maior cidade, no lugar mais importante, com as melhores condições. Neste momento era oferecido a Daniel um futuro promissor. Que grande privilégio de Daniel, mas Daniel teve que passar por 3 testes para estar nesta, diríamos assim, Universidade da Babilônia. O primeiro teste foi de qualidade social. Daniel tinha que participar da linhagem real dos nobres. Segundo teste, ele tinha que ter qualidades físicas e morais, pois os jovens escolhidos tinham que ser sem defeitos e de boa aparência. O terceiro teste tinha que ser de qualidades intelectuais e instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistirem no palácio. Aprovados, então, tinham eles a liberdade de transitar nos corredores do poder, com as promessas de um futuro garantido, empregos garantidos e sucesso profissional. No verso 5 do capítulo 1, fala que o curso era intensivo de 3 anos. Depois disso, estariam eles no primeiro escalão do reino mais poderoso da sua época. Mas aqui temos um alerta de Deus para nós que somos a igreja. O que adianta ganharmos as nossas vidas e perdermos a nossa alma? O que nos adianta transgredirmos a nossa fé? E o que nos adianta nos tornarmos uma pessoa prestigiada, se para isso temos que deixar de sermos fiéis ao Deus vivo? A igreja hoje vive em meio a um tempo que o importante é ter sucesso, e sucesso a qualquer custo, aonde pessoas compram e vendem as suas consciências, aonde pessoas corrompem e se deixam corromper, aonde pessoas matam e morrem transgredindo valores absolutos imorais. A igreja vive hoje uma cultura onde o melhor é fazer amizade com o mundo e participar das iguarias oferecidas pelo mundo. Vejam, Daniel tinha à sua disposição todas as iguarias do reino da Babilônia para aproveitar. O problema era que antes de serem colocadas aquelas iguarias na mesa, elas eram oferecidas aos deuses da Babilônia, e isso indicava que quando eles se alimentassem daquelas iguarias,
eles estavam se comprometendo com aquelas divindades. Amados, Daniel percebeu que aquilo não era uma coisa insignificante, pois comer daquelas iguarias estaria fazendo com que Daniel estivesse negando ao seu Deus, negando a sua fé e fazendo com que ele fosse infiel ao Deus vivo. Alguém já disse: todas as maçãs oferecidas pelo inimigo são bonitas sim, mas todas elas têm bicho. Temos que ter cuidado com as propostas do mundo, temos que ter cuidado com as vantagens oferecidas pelo mundo, com o sucesso oferecido de modo fácil. Cuidado com aqueles que dizem: não seja tão radical, não perca esta oportunidade, larga a mão desses teus princípios, não tem problema estas comidas que são oferecidas a outros deuses. Cuidado, hoje vivemos tudo isso em nossos dias, o mundo nos impõe vivermos segundo os seus princípios, o mundo hoje diz: vamos aceitar tudo, e assim todos vivemos em harmonia e, portanto, vivemos em uma nova sociedade e não dá mais para vivermos sobre valores tão restritos. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Ela nos ensina que a sua igreja precisa viver os padrões bíblicos, padrões definidos e os princípios absolutos. Queridos, se queremos ver Deus honrando a nós como somos a sua igreja, temos que viver segundo a palavra de Deus. Não possamos transgredir nem nas pequenas, muito menos nas grandes coisas. Lembram-se do que está escrito na palavra de Deus: aqueles que não forem fiéis nas pequenas coisas, também não serão nas grandes. Daniel não transgrediu, aleluia. Percebam, Daniel e os seus amigos chegaram na Babilônia e os seus nomes já foram mudados. Queridos, todos os nomes de Daniel, Misael, Azarias, Ananias estavam ligados a Deus. Agora os novos nomes estavam ligados às divindades pagãs. Qual era o objetivo disso? Tinha como objetivo uma troca da convicção religiosa. A Babilônia queria esvaziar a mente deles do conceito de Deus, dos valores de Deus, dos princípios de Deus. É isso mesmo que ocorre hoje com a igreja do Senhor. O mundo vem e oferece à igreja coisas que têm como objetivo acabar com as nossas convicções bíblicas e com os nossos ensinamentos doutrinários. Tem como objetivo esvaziar as nossas mentes dos princípios de Deus. Percebam a pressão do mundo nos dias de hoje. O mundo diz: vocês acreditam em Adão e Eva? Acreditam nesta história do dilúvio, que um homem chamado Jonas foi parar no ventre de um grande peixe? Vocês ainda acreditam em tudo isso? Acreditam em milagres, no poder da oração? A igreja não tem se apercebido disso, mas o mundo está minando as forças da igreja do Senhor, pois o mundo tem oferecido aquilo que nos encanta, os prazeres, as vantagens do viver no mundo. No mundo há mais liberdade. Amados, há um grande perigo em nos encantarmos com o mundo, com as suas riquezas e facilidades, que até começamos a pensar que a igreja é opressora, a lei de Deus é muito rígida e que os princípios de Deus são muito pesados, e assim somos levados a amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Mas, na verdade, fomos eleitos como igreja e chamados para termos compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus e os seus ensinamentos. Os tempos mudaram muito, a sociedade mudou muito. E hoje somos levados a aceitar coisas que a Bíblia condena e que são abominações diante do nosso Deus. A igreja precisa ter cuidado com as vantagens que o mundo nos oferece. Os caldeus
Mudaram os nomes daqueles jovens, mas não conseguiram mudar os seus corações. Aqueles jovens compreenderam que dar ocasião à Babilônia em suas vidas era dar ocasião à apostasia. Preste atenção no que o Espírito está dizendo à igreja nesta hora. O mundo tem duas maneiras de atacar a sua igreja. Ou persegue a igreja, ou seduz a igreja. Ou usa da espada, ou da voz macia e sedosa. Por isso que o mundo vem muitas vezes com o braço de um dragão e ruge, e doutra feita o mundo vem como uma grande meretriz, sedutora e ricamente adornada, belamente vestida com palavras doces, mas com morte na sua vida. Percebam hoje, o mundo nos traz as guerras das ideias, com lavagem cerebral, com a relatividade da moral, com filosofias que nada têm a ver e que tudo é normal nos dias de hoje. Hoje o mundo diz que ficar é melhor do que casar, e isso tem levado as pessoas também a ficar da mesma forma com Deus. Sim, digo, estão também ficando com Deus. Basta uma noite de culto, pois não existe compromisso e nem responsabilidade. Basta um momento com Deus, uma noite de intimidade basta, um retiro espiritual basta, uma noite no monte basta, e depois disso voltam as práticas anteriores à mesma vida, com a falta de compromisso e sendo infiéis para com Deus, e tudo depois de um momento volta à realidade, à mesma condição anterior. A igreja hoje está sendo levada a não se contaminar com o mundo nesses dias, e nisso Daniel é um grande exemplo, pois firmemente ele resolveu em seu coração não se contaminar. Querido, nos dias de hoje a igreja precisa ter fibra, precisa resolver no seu coração não se contaminar com o mundo. Por isso é que temos escrito na palavra de Deus que os tímidos, os covardes não entram no reino. A igreja precisa nos dias de hoje ter coragem. A Bíblia diz que a Babilônia, na figura do seu rei, determinou que todos comessem da sua comida e bebessem do seu vinho, mas Daniel firmemente resolveu não se contaminar com a comida do rei. A igreja hoje precisa ter coragem de não aceitar o que o mundo oferece, coragem de perder os privilégios, e isso é correr riscos. Um escritor disse certa vez: se você não é capaz de morrer pela sua fé, você não tem poder de viver pela sua fé. Oh, glória, aleluia! A igreja precisa entender que o nosso compromisso com Deus vai nos levar a correr riscos por Deus. Se isso não acontece, a nossa fé não é de boa qualidade e nem autêntica. Ela deve ser uma fé de conveniência. A igreja precisa ser também sábia como Daniel. Ele foi determinado, foi firme, mas quando chegou diante do eunuco, ele pediu. Ser firme não é ser tolo, mas ser sábio nas atitudes. Isso é achar caminhos aonde não existem. Isso é ter estratégias de sabedoria para buscar resultados que glorifiquem o nome de Deus. O texto diz que depois Deus ouviu a Daniel, depois dele agir com firmeza e sabedoria, aleluia. Amados, como igreja, precisamos ser coerentes em todas as nossas decisões, assim como foi Daniel. Se nós não aprendemos como igreja a sermos fiéis nas pequenas coisas, não vamos ter condições de enfrentarmos as grandes provas que nesses dias ainda virão sobre a igreja do Senhor. Amados, fidelidade é uma questão de princípios. Quando enfrentamos provas maiores, teremos condições de resistirmos pressões maiores. A igreja nesses dias tem sido levada a praticar a fidelidade a Deus, pois Deus tem grandes coisas a entregar nas mãos da sua igreja. A igreja tem que aprender a ser fiel
a Deus em todo o tempo. A igreja precisa ser mais zelosa, mais cuidadosa e pelos projetos de Deus que Ele tem para a sua igreja. Nós, como igreja, não fomos chamados para sermos cauda, mas fomos chamados para ser cabeças. A igreja foi chamada como Daniel para servir diante do rei, mas não diante do rei dos reis, como era chamado Nabucodonosor, mas sim, fomos chamados para estar diante do rei dos reis, do Senhor dos senhores, o grande eu sou, o Jesus, o Todo-Poderoso, aleluia. Me permita orar por você nesta hora. Pai, neste momento oro para que a sua igreja hoje, que ela possa ser fiel em meio a uma geração infiel, para que a igreja entenda que fomos chamados como igreja para andarmos neste mundo em fidelidade a Deus, mesmo nos dias bons como nos dias maus. Pai, que a sua igreja não seja influenciada, mas a sua igreja influencie este mundo. Que a sua igreja entenda que não podemos deixar os valores absolutos e nem os princípios da sua palavra em troca de nada que o mundo possa nos oferecer. Que a sua igreja não se deixe seduzir pelas ofertas tentadoras do mundo. Que a sua igreja possa aproveitar as oportunidades que Deus tem nos oferecido, mesmo correndo riscos. Pai amado, que a sua igreja não se encante com os prazeres e as vantagens que o mundo oferece. Pai, que a sua igreja firmemente resolva não se contaminar com o mundo. Que a sua igreja fique firme e se mantenha fiel nas pequenas coisas, para que nas grandes pressões que virão sobre a sua igreja seja mais do que vitoriosa. Que a sua igreja entenda que fomos chamados para servir diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluias! Hoje também convidamos a igreja para participar da ceia. Se você se preparou para isso, agora é momento de consagrar os elementos da ceia. Pai, nesta hora, consagramos, Senhor, o cálice de uva, consagramos o pão, para podermos nos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó e participarmos, Senhor, deste momento tão especial para a sua igreja. Assim nos abençoe nesta hora, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem participar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como nos ensina a palavra, depois de cearem, cantaram um hino e se despediram na paz do Senhor. É isso que vamos fazer agora. Se você quiser me acompanhar, acompanhe. A paz do Senhor, 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 a paz. Shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom Adonai, shalom Adonai, shalom. A paz do Senhor para todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.